Hoje nós vamos meditar no livro do profeta Jonas. É um livro bem pequeno, com apenas 4 capítulos, uma história muito conhecida. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Então, no livro de Jonas, nós vamos começar a ler o último versículo do capítulo 3, que é o versículo 10. E vamos ler todo o capítulo 4. Jonas, capítulo 4, começando no 3:10. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Viu Deus o que fizeram, como se arrependeram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Então disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e fez ali uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e essa secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Senhor, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? E respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que não te custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra pereceu? E não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E assim termina o livro do profeta Jonas, com essa pergunta. O Senhor possa abençoar o nosso coração. Vamos meditar sobre a ira de Jonas. Senhor, abençoa essa palavra, que o teu Espírito esteja presente, interpretando-a em cada coração, falando a cada necessidade. Completa aquilo que como ser humano não podemos fazer, mas a tua palavra pode transformar vidas, porque ela é viva e eficaz, e é em nome de Jesus que te pedimos. Opera, Senhor. Amém. Esse livro do profeta Jonas, ele é bastante conhecido, ele tem várias histórias, assim, digamos, inusitadas, inesperadas. O mais conhecido dele, e que por isso esse livro não é levado muito a sério, é o fato dele ter sido engolido por um grande peixe. A Bíblia não diz que é uma baleia, na verdade diz que é um grande monstro marinho, um grande animal marinho, um monstro marinho. E aí alguns dizem: isso é impossível, ninguém pode ficar 3 dias dentro de uma, seja baleia ou de um monstro marinho. Essa é a história da carochinha. Só que as pessoas esquecem que Jesus, o próprio Senhor Jesus, validou essa história, porque ele não apenas mencionou o livro de Jonas, mas mencionou essa história específica, comparando com o que ia acontecer com ele. E ele disse: assim como Jonas ficou 3 noites na barriga do peixe, eu vou ficar 3 dias na terra, até ressuscitar. Bom, se a história de Jonas era apenas simbólica, a de Jesus não era. E ele fez uma comparação. Então indica que Jesus realmente validou essa história. Ela aconteceu mesmo. Como? Não sei, mas ela aconteceu. Por que ela aconteceu? Porque Deus havia dado uma ordem para Jonas, que era um profeta, assim: você vai a Nínive e vai falar que eu vou agir contra ela. Nínive ficava um caminho por terra. Imagina que você tem um ponto aqui, ele ficava
a leste, da onde Jonas estava, por terra, não tinha mala. E Jonas faz o contrário, em vez de ir para leste, ele vai para oeste, ele pega um barco e vai para o mar. Ou seja, ele estava fugindo da presença de Deus, ele estava indo num sentido contrário, bem rebelde mesmo. Bom, o que aconteceu? Como todo crente rebelde, a mão do Senhor começou a pesar nele, e a presença dele fez com que o navio quase afundasse, o pessoal jogou ele no mar, expulsou ele de lá. Ele foi engolido pelo peixe, seja um dragão, seja um monstro do mar, baleia não era, mas um monstro do mar. E depois Deus ordena que o monstro vomite Jonas na praia, ou seja, ele voltou vomitado. E eu fico pensando o seguinte, se vocês lembrarem, em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 16, Deus fala para a igreja de Laodiceia assim: quem deras foras frio ou quente, porque você, morno, não é nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Está lá no livro do Apocalipse. Bom, no caso do Jonas, ele foi vomitado. Ele foi literalmente vomitado. Ele diz que crente rebelde é assim, ele dá azia até em monstro, né? Foi vomitado na praia, né? Puseram ele lá de fora, e ele teve que voltar tudo de novo, e foi para Nínive. Chegou lá, ele pregou que Deus ia destruir aquela cidade em alguns dias. E a cidade reagiu de uma maneira que ele, Jonas, talvez não estivesse esperando. Eles acataram o que Jonas falou, eles acreditaram no que Jonas falou. E assim, nós vamos nos arrepender. E começaram a ter atitudes de arrependimento. E Deus não destruiu a cidade. Ora, a vontade de Deus que fez Jonas ficar tão irado assim, ela não se ajusta à nossa agenda, né? Somos nós que precisamos ajustar a agenda de Deus, né? Aí algumas pessoas assim, obedecer custa caro. Não obedecer é mais caro ainda. O Jonas teve que fazer 2 vezes o caminho que ele ia fazer, foi vomitado, passou, porque ele não obedeceu. Se ele tivesse obedecido, teria sido muito mais fácil. E os planos de Deus teriam sido cumpridos. Por que Jonas não queria ir para lá? Será que ele tinha medo de ser morto? Porque a Assíria, Nínive era a capital da Assíria. A Síria era inimiga dos hebreus, sempre foi inimiga deles. Mas se ele tinha medo de ser morto, não aconteceu isso. Foi o contrário. Quando ele chegou lá, as pessoas o receberam como profeta e creram naquilo que ele pregou e se arrependeram. O povo de Nínive creu no que Jonas estava profetizando. E a reação de Jonas é que foi surpreendente, ele ficou irado. A gente leu no texto aqui, ele estava irado a ponto de bater boca com Deus. E ele estava tão assim desesperado na sua ira que ele pediu a própria morte. Eu quero morrer. Algumas pessoas dizem que ele estava em depressão. Não estava em depressão coisa nenhuma, ele estava com raiva mesmo. Ele estava revoltado. Eu prefiro morrer. Por quê? Ele alegava que a expectativa divina não correspondia à sua realidade. Ele odiava aquele povo. E aí é que vem uma coisa muito estranha. Por que Jonas ficou irado? Aqui no versículo que nós lemos, no versículo 4:1, aliás, 2, não foi por isso que eu te disse, estando, porque por isso me adiantei, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Olha, ele só falou coisa boa. Isso é motivo para alguém ficar com raiva? Por que ele ficou irado? Ele elogia a Deus. Não, eu sabia que você era assim. Não faz sentido. Por que ele ficou com raiva por Deus ter manifestado a misericórdia dele? Então, há 2 grandes motivos para isso. E a gente deve prestar atenção neles. Jonas ficou irado não porque ele queria que a misericórdia de Deus não fosse distribuída, ou que Deus não fosse misericordioso. Ele queria que não fizesse isso com os inimigos. Ele sabia que os ninivitas eram inimigos, ele queria que descesse fogo do céu sobre eles. Ele não aceitava que Deus pudesse ser bom contra aqueles que ele achava que eram ruins. Apesar de ser um profeta, ele sente uma grande contrariedade de seus inimigos receberem perdão divino. Ele, não, perdão divino é só para o meu povo, o povo de lá é só fogo.
E aí que vem uma coisa, porque isso é recorrente na Bíblia. A dificuldade que nós temos como ser humano de aceitar a extensão da graça de Deus. A graça de Deus não é só para mim, é para todos, inclusive os meus inimigos, especialmente aqueles que são considerados indignos. Como disse Jesus, os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Quem precisa da graça é quem realmente está desgraçado. Por isso que precisa da graça. A reação de Jonas ao expressar o desejo de morrer, ele revela um profundo conflito que existia dentro dele. Conflito entre entender a natureza de Deus, que ele mesmo descreve como gracioso, compassivo, lento para se irar e abundante em amor, e a incapacidade dele se alegrar com a manifestação desses atributos para com os inimigos. Se Deus é maravilhoso, maravilhoso para mim, para os outros pode. Como assim? Por que ele não poderia ser maravilhoso com os meus inimigos? Mas é exatamente por isso que ele é maravilhoso. E nós temos essa tendência também. A verdade é que a gente quer, exatamente como os apóstolos dele lá, que ele chamou de Boanerges, os filhos do trovão, eu quero fazer descer fogo do céu sobre essa cidade que não quis me ouvir. Sim, eu quero ser benéfico com os meus e quero que desça fogo dos céus com quem não gosta de mim. Esse conflito existe no nosso coração. Não é só no de Jonas, não. Muitas vezes nós não aceitamos que aquelas pessoas que nós julgamos indignos, seja por que critério for, não são assim, não sejam alcançados pela graça de Deus. Como é que nós podemos evangelizar um evangelho de amor, falar da graça de Deus, se nós mesmos não estamos tão assim, crendo que Deus pode agir para uma pessoa que não merece? Eu quero que aquela pessoa morra. Recentemente eu até falei sobre isso aqui numa mensagem, em que havia um rapaz que durante um assalto foi executado, foi morto, ele era o assaltante, e alguém riu e disse assim, o CPF cancelado. Eu disse, mas nós não devemos, é menos um, é verdade, menos um bandido, mas é mais um no inferno, isso é motivo de alegria? Não, a Bíblia diz claramente que Deus não se alegra com a morte do ímpio. Ele quer que a gente se converta. Ele quer que a gente se converta. O Senhor quer que nós nos convertamos. Ele não tem nenhum prazer na morte do ímpio. Mas eu tenho. Às vezes, nós, assim, bem feito. Fez por onde merecer. Fez por onde merecer. É justo, mas não é motivo de alegria. Não é motivo de alegria que um pecador vá para o inferno. O próprio Deus não gosta. Por que eu agora vou me alegrar? Então, Jonas tinha um problema muito sério. Ele foi enviado para uma cidade que era de inimigos e ele tinha já, assim, olha, eu sei que Deus está me enviando para lá, mas ele não vai fazer isso. Ele vai perdoar aquelas pessoas, eles não merecem. Então eu não quero ir. Eu não vou anunciar o perdão para eles, porque eu não quero que eles sejam perdoados. Eu quero que eles sofram fogo do céu. Essa era uma postura do profeta de Deus, não era isso que Deus queria, mas ele foi lá e fez. Mesmo assim, ele foi lá e fez. E como Deus agiu, o povo se arrependeu. O objetivo não era a destruição, o objetivo era o arrependimento. Então o objetivo foi alcançado. Isso desgostou Jonas, porque ele queria que o povo fosse destruído. Mas o objetivo de Deus era claro. Ele quer que o povo se arrependa. Deus foi bastante didático depois com Jonas, fazendo uma comparação entre uma planta que cresceu num dia, no dia seguinte morreu. O Jonas ficou com raiva da planta ter morrido, pediu para morrer de novo também junto com a planta. Ele falou assim, olha, você ficou com compaixão de uma planta que você não fez nada para ela, e um dia ela cresceu, um dia morreu, e essa cidade que tem 120 mil pessoas, você acha que ela não deveria ter compaixão? E é curioso porque o texto bíblico termina com essa pergunta, ele não dá a resposta, porque quem tem que dar a resposta é você, eu, no nosso coração. Você não teria compaixão? Você acha que Deus não deveria agir com misericórdia para com aqueles que você não gosta, ou para com aqueles que você sabe que são pecadores, ou para aqueles que você julga que são pecadores? Porque nós também somos, nós também temos as nossas falhas. Recentemente eu vi um texto, eu já até mencionei na escola dominical, de que um pastor estava respondendo a pergunta assim, por que Deus permite o mal? Por que Deus, que é totalmente poderoso, ele não acaba com o mal assim, ele podia fazer isso? Podia. Por que ele não faz? Porque a gente ia junto. A resposta é muito simples. Se ele acabasse com o mal, não ia mais ter ninguém.
a gente ia junto. Nós somos parte do mal. Assim, eu quero que acabe com o mal, mas eu vou ficar lá de fora. Não vou, eu sou parte dele, eu vou junto. Então é melhor deixar do jeito que está, ele vai recuperar devagarzinho aqueles que ainda quiserem. A gente quer uma coisa, mas que de repente a gente se contradiz com o nosso próprio coração. Sim, nós não queremos a misericórdia de Deus para as outras pessoas como nós queremos para nós mesmos. Essa era a ira de Jonas. Ele não estava conformado que Deus pudesse ser misericordioso com um povo inimigo. Mas o Senhor mostrou que ele também quer que o povo que é considerado um inimigo ou que tenha feito muito mal, que seja violento, que eles se arrependam. O objetivo é o arrependimento. E isso foi alcançado. Por isso Deus não subverteu a cidade com fogo, como ele havia prometido. Porque as pessoas, desde o maior até o menor, se até que os animais tiveram que fazer jejum lá de água e tudo, porque eles queriam mostrar arrependimento. Eles creram tanto na palavra de Jonas que eles se arrependeram. Então o objetivo foi concluído. E mesmo assim Jonas ficou irado. Aí a pergunta, e você? Mas há um outro motivo, viu? Não é só nesse não. Se você olhar lá em Deuteronômio, no capítulo 18, é versículo de 20 a 22, eu vou ler só o 20. Quando o profeta, em nome do Senhor, quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, essa palavra que o Senhor não falou, com sabedoria, com soberba, a falou aquele profeta, não tenhas temor dele. A Bíblia diz que se o profeta ia lá e profetizava e a profecia não acontecia, ele era um falso profeta. Então, o Jonas estava preocupado com isso, né? Ele estava com orgulho ferido. Eu sou um profeta do Senhor. Eu fui lá e profetizei e isso não aconteceu nada. Não aconteceu o que eu profetizei. Segundo a própria palavra de Deuteronômio, versículo 20, que eu não li aqui, o falso profeta deveria ser morto. Se ele estivesse em Israel e fizesse uma profecia dessa acontecer, ele ia ser morto. Eu disse, que história é essa? Você manda profetizar e depois não acontece? Mas acontece que tinha uma coisinha. Se ele tivesse colocado um C ali, tudo mudava. O Senhor vai submeter essa cidade, vocês estão em pecado. Mas vocês podem se converter. Se vocês se converterem, isso não acontece. Ele não falou. Ele só falou assim, Deus vai descer do céu sobre vocês. Em momento algum ele falou, mas as pessoas foram tocadas de alguma maneira assim, caramba, eu acredito nisso que ele está falando. Sabe por quê? Porque eu mereço, então eu vou me arrepender. Eu vou me arrepender. E se arrependeram. E o Jonas estava com orgulho ferido. Se eu sou um profeta, e eu falei, e não aconteceu. Então melhor morrer. Exatamente como estava lá no livro de Deuteronômio. Disse-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, não tenho eu prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta no seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. E pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ezequiel 33:11. O Senhor está mandando clara mensagem. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu quero que ele se converta. E ele se converteu. O ímpio se converteu pela palavra de Jonas. Então Jonas poderia dizer, se ele tivesse o coração que conhecesse realmente a Deus como deveria, assim, o propósito de Deus foi cumprido através da minha profecia. Embora do ponto de vista humano não aconteceu, mas do ponto de vista divino aconteceu, porque houve arrependimento, houve conversão. A irritação do Jonas, ele se aparece, Jesus contou uma parábola que se aproxima muito do que aconteceu com Jonas. Ele contou a parábola da vinha, em que o sujeito, o dono de uma vinha, ele contrata trabalhadores de manhã para trabalhar na vinha. Aí no meio do dia ele vai e encontra outras pessoas sem fazer, ele vai lá e contrata também. E depois na tarde ele contrata também. Quando chegou o final do dia que ele tinha que pagar, ele pagou igual para todo mundo. E as pessoas que começaram antes ficaram com raiva dos que começaram depois, que ganharam a mesma coisa. E o dono da vinha disse, mas eu combinei isso com você. O que foi que eu descombinei? Eu não paguei para você o que foi combinado, você está com raiva de quê? Porque você pagou mais para o outro, mas isso não é da sua conta, eu paguei para o outro porque eu quis. Aí ele disse assim, porque eu sou bom, seu coração é ruim? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder. Porque o Senhor é bom, nosso coração é ruim? Porque Ele tem misericórdia para com aquelas pessoas que eu queria me vingar delas e Ele abençoou elas e eu fico com um coração ruim?
Então, o livro de Jonas, ele termina sem uma solução para esse conflito, porque, na verdade, nós é que temos que dar solução para isso no nosso coração. Nós temos que deixar espaço para meditar sobre o perdão, do julgamento, da verdadeira compaixão. Assim como Deus nos perdoou, eu não gostaria que Ele perdoasse os outros também, ou o perdão é só para mim? Nós precisamos examinar o nosso coração, para que a gente não fique igual o Jonas, né? Nós somos desafiados a examinar as nossas próprias atitudes, a nossa relação com Deus para com os outros. Isso pode refletir no nosso próprio preconceito. Nós temos preconceitos, temos mesmo. Ah, não, aquele ali não. Ah, nem. Se olha ali, aquele ali não tem jeito, não. Essa semana, fazendo uma comparação, eu ouvi alguém dizendo assim: isso aí não tem jeito, não. Falando sobre uma pessoa que estava doente, isso aí não tem jeito, não. O cara está curado agora. Como que não tinha jeito? Isso nos olhos daquela pessoa não tinha jeito, mas tinha. Porque a última palavra é dele, né? A última palavra do Senhor, ele sabe o que tem que ter jeito ou não. Nós temos que, não podemos ter esse tipo de preconceito. Pelo contrário, assim como o Senhor nos deu misericórdia, nós devemos esperar isso para os outros também. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Lucas 6,36. E é assim que eu gostaria de terminar a mensagem de hoje, que nós possamos realmente meditar no nosso coração, que não haja preconceito para com a graça e a misericórdia de Deus. Nós podemos ser usados por Deus como instrumento da vontade dele, mesmo que isso pareça ao contrário, mesmo que isso seja contra a nossa vontade, como foi o caso de Jonas. Ele estava o tempo todo contra, mas ele fez, e deu certo. E depois ele ficou com raiva. Mas como assim? Nós não precisamos passar por isso. Primeiro, não podemos ser desobedientes. Se você ouviu a voz de Deus para fazer uma coisa, faça. E mesmo que ao fazer, mas eu achei que ia acontecer isso e aconteceu o contrário. Mas não é o que você acha que vai acontecer que é os planos de Deus. Os planos de Deus vão ser realizados. Que nós sejamos instrumentos de Deus e não ficar olhando o resultado do ponto de vista humano, mas na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Pai, muito obrigado por essa mensagem, por essa curta mensagem, que ela possa tocar o nosso coração, que a Tua palavra edifique o nosso coração, nos aproxime mais de Ti, possamos estar conscientes, ó Pai, de sermos instrumentos de Deus, que a Tua misericórdia é infinita, não tem fim, e ela pode abranger a todos quantos estejam necessitando e querendo a Tua graça. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.